Olá, boa noite. Vamos lá, mais uma live de quinta-feira, mais uma live aqui do Corretor Faixa Preta. Todas as quintas-feiras, semanalmente, aqui às 21 horas, aqui no meu Instagram. Fala, João! Quanto tempo, hein, João? E aí, seja bem-vindo. Fala, irmão. Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui. Soninha, boa noite. Boa noite, boa noite. Miguel, boa noite, Miguel, bem-vindo. Fala, João, tudo bem? Quanto tempo? E aí, muito trabalho. Mercado melhorou, hein? Mercado de imóveis melhorou. Miguel, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma live aí todas as semanas, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Que bom. A gente vai falar hoje aí sobre as 7 etapas de venda. Tudo bom, sim, João? Tudo bom com você? Que bom. A gente tem que marcar um café. Apesar da pandemia agora, um pouco mais difícil, né? A questão de proximidade, mas os amigos a gente sempre pode ficar perto, a gente sempre é bom rever. Vamos marcar sim. Isso é bom rever os amigos. Seja bem-vindo aí. Vamos aguardar mais um pouquinho para já começar a live. Esperar só o Instagram avisar aí o pessoal. Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite. Começar já. Esperar o pessoal entrando, sendo notificado. E a gente já vai começar. Vamos falar hoje, deixa eu até colar aqui. Isso. Opa. Olha aí, vamos falar sobre o perfil dos clientes. Alguns perfis, né? Porque os clientes têm variados perfis, afinal de contas, todo ser humano tem uma característica, mas sempre ela pode variar de um para o outro. E na hora de atender um cliente para realizar um atendimento, para realizar um fechamento, o corretor ele tem que ter realmente uma arte. E é por isso que eu falo sempre, o corretor ele tem que se tornar um faixa preta na arte de ser corretor. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Esperar e a gente olha o Frazão, fala Frazão, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Já a gente vai começar aí falando sobre o perfil dos clientes. Fraza, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos começar já falando sobre as 7 etapas de venda. Fica muito fácil quando a gente analisa a venda em si, não como uma coisa só, mas sim como tendo várias etapas. E quando você estuda, analisa, você desmistifica essas fases da venda, fica mais fácil de poder você analisar, estudar cada uma e se aperfeiçoar em cada etapa dessas. E aí você consegue fazer uma venda com muito mais facilidade. Você faz um atendimento muito melhor e, consequentemente, você tem uma chance muito maior de fazer vendas. Esse aqui é o detalhe importante. E falar um pouquinho também, eu fiz algumas anotações aqui sobre alguns perfis de clientes compradores, porque muitas vezes o corretor se atrapalha, e é normal, é natural isso, quando muitas vezes ele atende um tipo de cliente e esse cliente não deixa muitas vezes o corretor confortável, de uma maneira confortável. E com isso, se não houver uma sintonia, se não houver uma habilidade do corretor, ele acaba fazendo um atendimento muitas vezes com deficiência. E essa deficiência muitas vezes vai fazer o cliente ficar insatisfeito por causa dessa falta de sintonia e provavelmente esse cliente vai agradecer, mas não vai fechar negócio. Talvez não naquele momento. Então é muito importante a gente ter essa percepção na hora do atendimento, analisar, estudar comportamento humano
Inclusive existe um livro chamado, é um livro muito antigo chamado O Corpo Fala. E eu recomendo a compra desse livro. Por quê? Todos nós, através do nosso comportamento, a gente consegue transparecer aquilo que a gente está percebendo, aquilo que a gente está sentindo, como estamos nos sentindo naquele momento, naquele ambiente, naquele relacionamento, pode ser uma venda ou não. Então, existem já características, existem características que já são corriqueiras, por exemplo, cruzar os braços. A gente, numa reunião, não deve nunca cruzar os braços, porque dá a impressão de que você está se bloqueando, que você está se fechando para o outro. Olha o Vitor entrando aí. Vitor, seja bem-vindo também. Seja bem-vindo aí na live. Live de quinta, todas as quintas-feiras, 21 horas. Vamos lá. Vamos lá. Olha, quem quiser aí, pega esse link, distribui, envia para algum amigo, para algum colega que acha que é interessante ele estar participando aqui. É uma live de corretor para corretor. Eu sei bem o quanto é ser corretor. Eu iniciei na arte da corretagem de imóveis, sendo corretor, tirando plantão, atendendo cliente. E hoje a minha missão é ajudar todos os corretores a realizarem venda. Então, quando um corretor chega até mim como cliente, eu procuro ajudar ele ao máximo para ele ter resultado. Porque o corretor ele precisa ser amparado. Eu até brinco dizendo que o corretor tem que ser, se possível, pego no colo. No sentido literal, claro. Porque o corretor é a mola mestra do mercado imobiliário, das vendas do mercado imobiliário. Se não houvesse os corretores de imóveis, nada acontecia. Talvez ainda morássemos nas cavernas. Porque quando você olha no seu entorno e você vê prédios construídos, claro, boas construtoras construíram os prédios, mas quem vendeu? Com certeza, atrás de cada unidade, atrás de cada prédio, tem um ou provavelmente mais corretores realizando aquela venda ali e fazendo as cidades crescerem. Não é isso? Então, a importância do corretor é fundamental. E aí, deixa eu só olhar aqui, esperar mais uns 2 minutos. Rosenita, boa noite. Bárbara, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas aí à live. E eu já esperar aqui só mais 1 minuto, esperar o Instagram distribuir mais um pouco, chamar o pessoal, avisar o pessoal e começar a falar sobre as 7 etapas de venda e falar um pouquinho também sobre o comportamento do cliente. Né? Claro que são vários comportamentos, cada ser humano ele tem um perfil, muitas vezes é variado, mas existe um estudo sobre isso, sobre o marketing de relacionamento. Isso nos ajuda na hora de um bom atendimento, na hora de nos relacionarmos com o cliente e dando a ele um bom atendimento, entendendo o que esse cliente está buscando, a forma que ele está agindo, a forma que ele está procedendo e fazendo com que o atendimento seja mais suave e muito mais assertivo. Então, vamos lá, vamos começar falando aqui sobre as 7 etapas de venda. A primeira etapa de venda ela é bem óbvia. Para você ter a venda, você precisa ter o cliente, é claro. Então, a primeira fase da venda é a fase da prospecção e da qualificação desse cliente. Então, hoje em dia, não adianta mais você ficar sentado esperando o cliente, a pessoa interessada, o lead chegar até você para poder se interessar e você apresentar o teu empreendimento ou o teu imóvel, se for um caso de um imóvel já pronto, um imóvel normalmente chamado de avulso, um imóvel de terceiro, ou um imóvel de lançamento, seja no lançamento mesmo ou já seja em construção. Então você não pode ficar esperando como se fosse um motorista de táxi, sem aplicativo, esperando o passageiro chegar até você. Então você não pode, o corretor não pode ser passivo nesse sentido. O corretor ele tem que ser ativo. Essa prospecção ela tem que ser ativa. Você tem que diariamente, no marketing de vendas, existe uma sigla que é AGR. E desde que eu escutei falar e eu entendi o que significava, eu passei a adotar diariamente. O que é AGR? AGR é atividade geradora de renda.
Anote isso aí no seu caderninho, anote no seu bloco. Atividade geradora de renda. O corretor tem que, todos os dias, fazer AGR, atividade geradora de rendas. Isso é muito utilizado no marketing de vendas, né? No marketing de relacionamento para vendas. Por quê? Você faz uma lista, você faz uma tabela, você estuda uma tabela, você junta os master plans, o teu material, o teu book. Mas e a venda? A venda é que é a tua fonte de renda. O corretor, na maior parte das vezes, só tem remuneração quando ele faz uma venda. Então não adianta você ter um site bonito, um site com imagens, fazer muito floreio se você não tiver o cliente propenso, o comprador na sua mão. Se você não tiver isso, não adianta. Você não está criando possibilidade de gerar renda. Então, o que o corretor tem que fazer? Separar horas do dia, de preferência no horário de trabalho dele, que ele se determinar, vamos dizer que sejam 8 horas por dia. Tem que selecionar ali pelo menos 6 horas desse horário de trabalho para fazer a AGR, para fazer atividade geradora de renda. E o que seria essa atividade geradora de renda? Ligar para os seus contatos que você já tem, ligar para novos contratos, né? Ligar para novos contatos, fazer a prospecção. Essa prospecção ela pode ser através ou de uma lista de propensos clientes, de leads, que você recebeu da sua imobiliária ou que você gerou através de uma campanha nas mídias sociais. Hoje em dia é muito utilizado isso e realmente dá resultado. Já foi o tempo que para vender um imóvel você simplesmente colocava um anúncio no jornal e esperava o telefone tocar. Hoje não, hoje você tem que ir ao encontro das pessoas que têm a possibilidade de ter interesse em comprar o teu negócio, comprar o teu empreendimento, comprar o teu imóvel. Então essa prospecção diária ela é fundamental e você precisa, através dessa atividade diária de prospecção, ir fazendo com que você tenha uma lista que ela seja crescente. Por quê? Nem todos os contatos que você vai fazer, eles vão se tornar venda, não é mesmo? Muitas vezes você vai atender o cliente, vai levar ele no empreendimento, ou vai apenas conversar com ele por telefone, e em um determinado momento ele não vai mais te atender, ele não vai mais dar seguimento. Então, você precisa ter uma lista crescente. Eu digo que quem tem um cliente não tem nenhum, porque se esse cliente ele desistir, ele mudar de ideia, ele for comprar outro empreendimento ou talvez até com outro corretor, porque existe a concorrência, claro, provavelmente você vai ficar sem ter nenhum contato. E o mais terrível para o corretor é ele não ter ninguém para oferecer o imóvel que ele está vendendo, o empreendimento que ele está vendendo. Todo profissional ele precisa ter clientes interessados naquilo que ele está vendendo, no empreendimento ou no imóvel que está vendendo. Então, primeira dica, primeira etapa, essa etapa de prospecção. Ok, você prospectou esse cliente e aí você tem que colocar ele num funil e aí você vai para o próximo passo, que é a pré-abordagem. O que é essa pré-abordagem? A pré-abordagem é justamente o fato de você, por telefone, vamos dizer que seja por telefone, né, que é a maneira mais rápida, mais fácil, mais prática de você ir ao encontro de um possível cliente. Através dessa pré-abordagem, você procura buscar o que ele está procurando, né? Fazer já como se fosse um pente fino, você já faz ali uma triagem por telefone do que ele está buscando. E voltando só no primeiro item, falando sobre a prospecção, são 3 coisas que eu já comentei, já que são necessárias. Quando você entra em contato com um cliente, com um prospect, com uma pessoa que provavelmente vai ter interesse no seu negócio, você tem que ser breve no primeiro contato. Então, quando você fala com o cliente, você tem que dizer quem você é, de onde você está falando e por que você está fazendo aquela ligação para ele. Por quê? Quando você liga e a pessoa olha no telefone e não é um telefone conhecido, ela já atende já com alguma resistência. Provavelmente você vai ligar
no momento que a pessoa está ou trabalhando, ou está lendo um livro, ou está estudando, enfim, está em alguma atividade naquele momento. Então você precisa dizer quem você é, você precisa se identificar. Olha, aqui quem está falando é fulano de tal, eu sou corretor, e aí você fala, se for o caso de uma imobiliária, eu sou corretor da imobiliária X e estou ligando para você ou para o senhor, mas procure sempre usar uma linguagem mais simples, mais direta. Estou ligando para você porque nós temos um empreendimento tal, ou porque eu estou com uma oportunidade de um empreendimento tal, e aí você dá sequência. Então, nesse primeiro contato, você já diz quem você é, você se identifica, que ninguém gosta de atender ligações de quem a gente não conhece. Você já diz de onde você está ligando, né, qual empresa, ou se você é um profissional liberal, você trabalha sem estar vinculado a nenhuma empresa imobiliária, e qual o motivo da sua ligação. Então esses 3 pontos são os 3 pontos principais, básicos, para você falar com o cliente. Mas aí a gente vai para o segundo ponto, que é a pré-abordagem. Nessa pré-abordagem, você precisa já detectar o que o cliente está buscando. Com perguntas simples, né? Qual a região que você busca, ou qual o imóvel, o tipo de imóvel que você está buscando, qual o número de quartos, se quer pronto, se está procurando pronto ou não, se esse cliente está procurando para pagamento à vista ou financiamento, enfim, claro que você não vai fazer uma enxurrada de perguntas, não vai virar uma arguição, né, ao cliente, porque ele vai se sentir afetado. E um detalhe muito importante é que o cliente, você dê a oportunidade desse prospect falar também. Isso é muito importante. Né? O bom vendedor não é aquele que fala muito. O bom vendedor é aquele que ouve muito, ele consegue buscar do cliente aquilo que o cliente está querendo. Ele consegue extrair do cliente, através de uma conversa, o que o cliente está buscando. Então não adianta você demonstrar muito conhecimento, fazer uma enxurrada de informações, entupir o ouvido desse cliente, se ele não tem a oportunidade de falar. Então dê a oportunidade. Sempre pergunte ao cliente. Uma hora com perguntas abertas, uma hora com perguntas fechadas, mas procure saber dele, o que ele está buscando. Deixe ele se sentir confortável, meio que conduzindo a conversa. Entenda, anote, procure na hora de falar com o cliente, ter um caderno ao lado, um bloco do seu lado, para poder anotar tudo. Detalhes simples, detalhes muito simples. Por exemplo, vamos dizer que você falou com um prospect e que ele, em algum momento, ele disse que foi pai. Essa semana nasceu meu filho ou a minha filha. Ok, você anotou ali. Dali a 2 semanas, ou dali a 1 semana, você vai ligar. Você precisa ter isso em mente. As pessoas gostam de se sentir importantes. E você precisa mostrar para esse cliente, para esse prospect, que ele é importante para você. Olha, a Bárbara falando aqui, o cliente tem que ter a sensação de que está conduzindo a negociação. Exatamente. Um exemplo simples que eu sempre falo é que a venda, o atendimento é como se fosse uma valsa. É como se você estivesse dançando com esse teu cliente. É uma valsa simbólica. Por quê? Você conduz o cliente, num determinado momento você para e deixa ele te conduzir. Você tem que criar a impressão para ele que ele está conduzindo a negociação ou que ele está conduzindo o atendimento. Deixe esse cliente confortável. Isso fica fácil se você criar um rapport quando você vai comprar alguma coisa, seja uma camisa, um liquidificador, alguma coisa que você vá, por exemplo, do shopping e que você vá buscar essa compra. Veja se você quer que o vendedor conduza você, induzindo você a comprar algum bem, alguma coisa, seja um liquidificador, por exemplo, ou se você prefere ir lá, escolher, opinar, dizer qual que você acha melhor. E o vendedor, ele com habilidade, ele vai conduzindo
e vai observando o que você está procurando, o liquidificador, por exemplo, que você está procurando, e ele vai te vender o liquidificador. Não que ele escolheu, mas que você escolheu. E o cliente tem que sentir a mesma coisa, ele tem que ter esse mesmo sentimento. Ele tem que ter esse sentimento de que ele está conduzindo. Mas você tem que informar a ele. Então, na fase 2, na pré-abordagem, você precisa pegar o máximo de informações. E fique tranquilo, se você, no primeiro momento, ficar meio receoso, não tem problema, seja transparente. A transparência é excelente no atendimento e na venda. Seja transparente com o cliente, diga, olha, eu estou fazendo essas perguntas para poder lhe oferecer o melhor empreendimento. Porque não adianta eu tomar o seu tempo lhe oferecendo um tipo de imóvel, um tipo de empreendimento que não é esse que você está buscando. E vai fazer tomar o seu tempo, o que eu vou fazer vai ser tomar o seu tempo, e tomando o seu tempo, você vai acabar se sentindo frustrado. Então, como eu sou bom profissional e quero lhe dar o melhor atendimento, eu preciso dessas perguntas, preciso dessas respostas que você me passe para eu poder lhe oferecer o melhor imóvel. Olha, o Jorge entrou aí, seja bem-vindo, Jorge. Roberto Peniche, Adri também entrou, muito legal, sejam bem-vindos aí. Eu estou falando aqui sobre as 7 etapas da venda, que são muito importantes aqui para a gente trabalhar com venda de imóveis. Depois disso, você já fez a prospecção, você já fez a pré-abordagem, já sabe o que o cliente quer. E lembre sempre que você não vai vender por telefone, não se vende imóvel por telefone, tenham consciência disso. O imóvel, não adianta você falar para o cliente que ele está 50% mais barato. Ele não vai largar o que ele está fazendo para ir correndo comprar esse imóvel. Não vai fazer. Pelo contrário, ele vai até desconfiar. Então não vendam para ele o imóvel através do telefone. O que você precisa, entre aspas, vender? É a visita. Você precisa despertar a curiosidade desse cliente, estimular a curiosidade. Por isso, eu volto a repetir que é importante você saber o que o cliente está buscando. Vamos dizer que ele diga para você, olha, eu tenho filhos pequenos e eu quero uma área de lazer bacana, eu quero espaço com piscina, piscina infantil, com brinquedoteca, com sala de jogos, com uma quadra de esportes, e o cliente te passa isso. O que você vai fazer? Obviamente você tem que ter esse empreendimento com essas características que o cliente está buscando. Você estimula nele, olha, eu tenho um empreendimento X e que eu quero lhe convidar que tem tudo isso que você está me falando. Tem quadra de esportes, tem brinquedoteca, tem piscina, eu tenho certeza que os seus filhos vão gostar. E aí, você com isso, você vai ao encontro da necessidade dele, daquilo que ele está te dizendo que está necessitando, e você diz que tem. Olha, eu tenho esse empreendimento. Vamos conhecer? Bem provável que ele vai querer conhecer. Por quê? Você tem aquilo que ele está desejando, aquilo que ele está buscando. E aí você desperta nele o interesse. E com isso você promove a venda. Olha, eu quero um apartamento grande, espaçoso, com uma sala ampla. Seu fulano, eu tenho o apartamento que o senhor está buscando. Eu tenho um apartamento aqui na minha carteira de imóveis que é justamente aquilo que o senhor está buscando. Uma sala ampla, confortável, piso bacana, com teto rebaixado, enfim. E você com isso, você provoca nele o interesse de visitar. Então, essa abordagem, ela é importante quando você já fez essa triagem. Ok. E aí você provoca a visita e o cliente vai visitar. Quando ele vai visitar, você já vai para uma outra fase. Você já está tendo um contato pessoal com o cliente. E aí a apresentação é muito importante. Disse que você não consegue criar uma primeira boa impressão. Então, essa primeira impressão vai ficar. Muitas vezes eu observo que quando o cliente vai ao encontro do corretor, ele, antes do corretor falar, antes do corretor expressar, mostrar aquilo que ele conhece,
a primeira impressão do cliente é já julgar ele pelos atendimentos anteriores. E pasmem, não vai ser pelos melhores atendimentos, vai ser pelos piores atendimentos. Então ele vai analisar esse corretor e avaliar ele já por uma rasante. E o que o corretor tem que fazer? Ele tem que se apresentar bem. Quando encontrar com o cliente, hoje é óbvio que a gente está aí mantendo distância, utilização de máscara, mas a simpatia supera qualquer obstáculo desses de máscara ou de proximidade, da falta da proximidade. Seja simpático, seja receptivo. Imagine, na hora que você encontrar com esse cliente para demonstrar lá, mostrar o imóvel, mostrar o empreendimento, imagine como se você estivesse recebendo uma visita na sua residência. Como você recebe essa visita? De uma forma séria, brusca? Não, você recebe com carinho, você recebe com um sorriso, com simpatia, com boa vontade. E as pessoas percebem isso. Eu vou até além, as pessoas percebem quando você fala no telefone e você sorri. Se você falar com o cliente sorrindo, ele vai perceber. Se você falar com o cliente aborrecido, chateado, ele vai perceber. Então, quando você receber esse cliente no empreendimento, seja receptivo, seja caloroso com esse cliente. Atenda ele de uma forma positiva, otimista. Tá? E com isso, você obviamente já conhece o empreendimento, né? Você já estudou esse empreendimento e você vai dar um passeio dentro desse empreendimento ou desse imóvel, se for um imóvel que normalmente se chama avulso, um imóvel já de terceiros. E você já conhece, você já se preparou, você está seguro desse atendimento e aí sim, você faz um atendimento suave, tranquilo, esclarecedor. Qualquer bem que nós vamos comprar, o vendedor ele precisa ter as informações. Imagina você ir comprar uma televisão, por exemplo, uma televisão smart. Se o vendedor ele não conhecer o máximo possível, conhecer profundamente sobre televisão smart, se ele não for especialista, você vai ficar com dúvida se vale a pena comprar ou não. E muitas vezes o teu desejo é maior do que a falta de informação do vendedor. O teu desejo é maior do que a falta de informação do vendedor. E aí o que você faz? Obrigado, depois eu volto. Não é assim que funciona? E você volta? Provavelmente não. E na corretagem não é diferente. Quando o corretor não faz um bom atendimento, muitas vezes o cliente não se sente seguro e o que ele fala? Olha, eu estou com pressa, eu tenho um compromisso. Se você já passou por isso, se o cliente já fez isso com você, faça uma reflexão se não foi fruto, muitas vezes, de um atendimento com falta de informação, onde o cliente não se sentiu seguro. Então, procure sempre dominar o empreendimento, dominar o imóvel ao máximo, para poder passar para o cliente toda a segurança. E aí sim, ele vai dar continuidade. Então, feita a apresentação e a demonstração, você vai para a superação de objeções, já no quinto passo. Essa superação de objeções, ela é muito importante. Olha, o cliente, quando ele cria alguma objeção, é sinal que ele está interessado em comprar. Poxa, como assim, Serafim? Como o cliente cria objeção, reclama, mas ele está interessado em comprar? Geralmente as pessoas têm no inconsciente um desejo de ser convencido daquilo que ele mesmo quer, mas ele não tem a certeza. Eu quase que semanalmente eu me deparo com clientes que ficam nesse ponto, que eles precisam do famoso empurrãozinho. Empurrãozinho. Você precisa acertar ele em termos de dar aquele empurrão, de você falar, olha, é um bom negócio, olha, você está correto em fazer negócio com esse imóvel aqui ou com esse empreendimento. Então, você precisa superar a objeção. Ah, ele vai dizer que o imóvel está caro. Né? Eu acho que a maior parte que os corretores sofrem é a objeção de que está caro. Alguém aqui já escutou muitas vezes do cliente dizer que o imóvel está caro? Me fala aí.
Se o imóvel está caro. Ah, não, achei caro. Não, tá muito caro. Alguém já ouviu isso? Escreve aí nos comentários. Se já ouviu, olha o Pedro Guilherme aí. A Soninha disse que sim, né? Colocou um positivo aí e disse que sim. Então, quando o cliente diz que está caro, é sinal que você não agregou valor suficiente. Só é caro para a gente aquilo que a gente não percebe valor. Por que as pessoas pagam uma pequena fortuna num aparelho celular? Muitos, olha, o Jorge falou aqui, ó, muitos, não é isso? Então, por que as pessoas não acham um iPhone caro? Por que as pessoas pagam uma pequena fortuna, 6, 8 mil reais, num iPhone e não acham caro? Fazem fila. A Apple agora ela não fez o lançamento de um novo modelo do iPhone, em função da pandemia, se eu não me engano vai ser para outubro, e são aquelas famosas filas que ficam na porta das lojas da Apple para quando sai o lançamento comprar. E não pagam barato. E por quê? Por causa do valor. Por causa do valor. Então, quando você agrega valor ao imóvel, ele passa a não se tornar caro. Porque você agregou aquele valor, você colocou os benefícios. Obviamente a região é um benefício também, mas o cliente já foi buscar ali. Mas tratando-se do imóvel, do empreendimento, procure ver os pontos positivos e acrescente sempre para o cliente. E com isso, ele vai fazer ali uma ponderação entre o benefício que ele vai ter com aquele empreendimento e o preço que ele vai pagar. Quanto mais benefícios você demonstrar que a aquisição daquele imóvel ou daquele empreendimento tem, mais fácil fica dele perceber que o imóvel não está caro. Geralmente, um imóvel de frente para a praia tem um valor maior do que que não é de frente para a praia. Isso na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, acontece muito. Quanto mais próximo da praia, mais caro ou maior o valor do metro quadrado. Você vai para uma rua anterior, é mais em conta o metro quadrado, e assim ele vai a cada rua, a cada quadra que vai ficando distante da praia, vai se tornando menor o metro quadrado. Por quê? Valor agregado. Olhar para o mar agrega valor? Agrega. Todos gostam? Talvez nem todos, mas aqueles que gostam de olhar o mar, eles vão pagar por um preço a mais do que quem vai estar numa rua, na outra quadra, que não consegue visualizar o mar. Por quê? Valor agregado. Então, nas objeções, procure estudar, e aí numa próxima live eu vou tocar nesse ponto, de estudar os pontos positivos, os hackzinhos, os detalhezinhos, as dicas para poder estudar os empreendimentos que você tenha a maior percepção do valor agregado. Então, superado as objeções, a gente vai para o passo 6, que é o passo do fechamento. E é nessa fase, nesse momento, que o corretor vai fechar a venda. Pessoal, não tenham receio de colocar o seu bloco de atendimento, a sua ficha de qualificação, a sua ficha da empresa, o seu termo de compra, seja o nome que você utilize, que a sua empresa denomine ou a sua região denomine, não tenha receio de colocar em cima da mesa na hora desse atendimento. O cliente precisa ver que você está ali, que você não é um balcão de informações, que você não é um 0800, que você não é um aplicativo de celular que o cliente instala, usa, não quer mais e desinstala. Então procure sempre ter esse bloco de atendimento ao lado e, se possível, que ele veja esse bloco. Um detalhe importante na venda é o cliente ter consciência que o vendedor está ali exercendo o papel dele de vendedor e com a missão de mostrar todos os detalhes daquele empreendimento para poder o cliente tirar todas as dúvidas e vir a fechar com ele. Então não tenha receio. E cuidado com o seu material de vendas. Caneta,
calculadora, tabela de vendas, no caso de quem trabalha com lançamento, ficha de descrição do imóvel, no caso de quem trabalha com imobiliária de imóveis de terceiros, imóveis prontos, onde tem ali valor de condomínio, valor de IPTU, número de vagas, metragem. Todas essas informações são muito importantes e o corretor tem que ter em mãos. A dúvida detona com seu atendimento. Se o cliente faz uma pergunta, quantas vagas tem esse imóvel, e você não sabe dizer de pronto, e olha, não precisa saber de cabeça não, você pode ter anotado isso, não é feio, você pode ter anotado, mas você precisa sim, você precisa saber informar a ele na hora. Olha, uma vaga, 2, 3, você precisa ter essas informações. É claro que a experiência ao longo do tempo vai te dando base e conhecimento. Mas é importante você anotar essas dicas que eu estou falando para você, nos teus próximos atendimentos, você já ter isso em mãos. Então, caneta, pessoal. Um corretor ele tem que ter uma caneta. Tabela de vendas, ele tem que ter uma tabela de vendas. Uma calculadora, hoje você consegue, no próprio celular, tem calculadora, geralmente o celular já vem com calculadora, ou se você usa uma HP 12C, uma calculadora financeira, existem aplicativos que você baixa no celular e fica fácil de utilizar, então você precisa ter isso. E não tenha receio de chamar ele para a compra. Então, seu fulano, o senhor gostou do empreendimento? Ok, então vamos reservar a sua unidade? Vamos fazer uma proposta aqui, vamos preencher essa qualificação e levar uma proposta ao vendedor ou à construtora, se for o caso de um empreendimento de construtora, ou ao vendedor, se for um caso de um imóvel de terceiros, um imóvel avulso. Vamos levar uma proposta e esse cliente, ele tem que dizer se ele vai fechar na hora ou não. Não deduza. Cuidado com qualquer coisa. Ah, qualquer coisa o senhor me liga. Qualquer coisa nos falamos. Qualquer coisa o senhor volta aqui. Qualquer coisa não é nada. Então não use o qualquer coisa. Não tenha receio de falar diretamente com o cliente. Então, é esse o imóvel que o senhor estava buscando? O senhor ficou satisfeito? Que tal? Gostou? Gostei, é esse imóvel que eu queria. Então, qual a unidade que o senhor preferiu mesmo? Ah, é a unidade 401. É a 401? Ok, então vamos fazer uma qualificação aqui. Eu já peço para reservar essa unidade e o senhor estando pronto, a gente já pode assinar amanhã ou depois de amanhã. Que tal? Coloque sempre para o cliente essa condição de fechamento. E se não for o momento, ele que tem que te dizer. Não tome essa iniciativa de deixar o cliente, olha, então tá, o senhor vai para casa, pense, qualquer coisa o senhor me liga. Ele não vai te ligar. Então tenha consciência que você precisa, sem agressividade, mas conduza o atendimento ao ponto do fechamento. E se ele te disser, não, eu tenho que pensar, eu tenho que conversar em casa, conversar com a família. Ok, seu fulano, então o senhor vai conversar com a sua esposa. Ok, vamos dizer que você atendeu um casal. Não, ok, vou conversar com a minha esposa em casa e eu te retorno. Eu te retorno, até sexta-feira eu te retorno. O que você deve fazer? Olha, seu fulano, vamos fazer assim? A minha missão aqui é lhe ajudar na compra do seu imóvel. Então, sexta-feira, que horas é bom para eu poder ligar para o senhor? Qual horário que eu posso ligar? 10 horas da manhã, tá bom? Pode deixar que eu ligo para o senhor. A função é minha de ligar para o senhor. Não deixe na mão do cliente, porque provavelmente ou ele vai esquecer de te ligar, ou ele simplesmente não vai te ligar. E aí você vai começar a criar uma expectativa e ansiedade se ele vai comprar ou não, se ele tem interesse ou não, se ele está vendo outro imóvel ou não. Então a melhor maneira de você ir ao encontro disso é você ligando. Então deixe claro para o cliente, não, ok, entendo perfeitamente, mas aí vamos combinar assim, eu ligo para o senhor então, sexta-feira, 10 horas, tá bom? Não, 10 horas está cedo. Então, que horário? 1h da tarde? Tá bom para o senhor? Ele vai te dizer. E aí você, naquele dia, coloca um lembrete no celular e ligue. Não deixe de ligar. Outro detalhe importante também, aí voltando lá no início, em relação a atendimento no local. Você marcou a tua visita, chegue na hora. De preferência, chegue meia hora, pelo menos meia hora antes. Você chegando meia hora antes, você tem tempo de se ambientar. Se você foi de ônibus ou de condução, né? Se você foi
de carro, você tem a possibilidade de ir no banheiro, lavar a mão, lavar o rosto, se ambientar para poder fazer o melhor atendimento. Então, a pontualidade ela é muito importante. O cliente pode se atrasar, o corretor nunca pode se atrasar. Então, esse é um detalhe também, porque quando você faz esse atendimento e você vai no atendimento e você se atrasa, você está dizendo para o outro o seguinte, olha, não é tão importante assim. Não é tão importante o seu atendimento. Então procure sim manter o horário. Todo mundo aqui é pontual nos atendimentos, não é? Olha aí o Mano, Dalva, olha a Jane aí. Todo mundo chega no horário na hora do atendimento? Me fala aí, escreve aí no comentário. A pontualidade é muito importante, pessoal. É muito importante. E aí, o Celso Frazão, o Frazão. Frazão chega na hora, né? Então, Soninha, a Soninha falando, com certeza, a pontualidade ela é muito importante. Quando você é pontual, você mostra para o cliente que você tem respeito por ele. Tá? E preste atenção. Hoje, olha, a Bárbara falando que é sempre pontual. Hoje, nós temos uma prótese que a gente anda com ela o tempo todo, que se chama celular. É uma extensão dos nossos braços. Sempre, ó, o Jorge também falando que sempre chega. O celular é uma extensão dos nossos braços. Então, a distração na hora de um atendimento, o WhatsApp, cuidado para o seu celular não concorrer com o seu atendimento. Você vai atender o cliente, em algum momento você para responder um WhatsApp ou para mexer no celular. Tenha muito cuidado quando estiver no atendimento para não fazer isso, não desviar o atendimento para o celular. As pessoas percebem isso e é muito ruim quando ela percebe que um celular é mais importante do que a presença dela ali. E se for um cliente, pode ser fatal. Ele pode não falar nada, observar e nunca mais você ver ele. E depois disso, o sétimo passo no processo de vendas, né, nas 7 etapas de vendas, é o follow-up, é o acompanhamento. O que a gente mais vê é que o corretor, muitas vezes, ele faz a venda e simplesmente deixa para lá o cliente, esquece o cliente. Ele acha que vendeu uma vez e não vai vender mais. É bem provável que essa compra de imóvel desse cliente seja uma compra, talvez que ele, em algum momento, ele não venha a comprar outro imóvel. Mas existe uma chave mágica aí que é a indicação. Então, se você faz um bom atendimento, se você tem um bom relacionamento com esse cliente, se ele ficou satisfeito, se ele ficou feliz porque você ajudou ele a realizar o sonho da compra do imóvel. Então, quando você faz isso, esse cliente ele passa a te enxergar como um excelente profissional. Ele passa a perceber que você dá importância a ele. E o que você pode fazer para dar continuidade nesse follow-up? É muito simples. Uma dica que você pode anotar. Hoje em dia, com o advento do celular, você tem um e-mail cadastrado no teu celular, ok? Com esse e-mail, que normalmente, se for Android, você tem o Gmail, então é obrigatório no Android, no sistema de Android, você cadastrar um Gmail, você tem um calendário no Gmail. E se você colocar lá, naquela data, naquele horário, o lembrete e colocar ele, por exemplo, anualmente, para ele te avisar ano a ano, você coloca o nome do cliente, coloca ali as referências, bota o telefone dele e daqui a um ano ele vai te avisar da data de aniversário do cliente. Por exemplo, essa data, você vai chegar no dia, pegar o teu telefone, coloca o lembrete para logo de manhã cedo, por exemplo, 9 horas ou 10 horas, é você pegar no telefone e ligar para esse cliente. Olha, fulano, tudo bem? Estou te ligando aqui é o corretor fulano, estou ligando para te desejar um feliz aniversário.
Vocês não imaginam a emoção que é um cliente receber uma ligação de corretor, que é uma pessoa de relacionamento apenas comercial, não tem nenhum vínculo a princípio de amizade, receber uma ligação. Ele não vai lembrar que isso estava cadastrado lá no celular dele, por isso que ele lembrou e tal. Ele não vai lembrar disso, ele vai lembrar que o corretor entrou em contato com ele, lembrou de alguma forma, anotado ou não, lembrou do aniversário dele e ligou para ele. Isso tem um valor muito grande, representa muito para um follow-up. E na hora que esse cliente ele tiver uma pessoa do relacionamento dela, um familiar, um amigo, procurando o imóvel, quem ele vai indicar? Provavelmente é você que fez isso, que você indicou esse cliente. Então, essas 7 etapas de venda, elas são muito importantes: a prospecção, a pré-abordagem, a abordagem, a apresentação e demonstração do empreendimento, a superação de objeções, o fechamento e o follow-up. Esses 7 passos, você precisa destrinchar cada um deles e estudar cada um deles, como você pode ficar cada vez melhor em cada uma dessa etapa. Estudar, analisar, bom, aqui eu estou legal, eu na hora de falar com o cliente, fazer a prospecção, eu estou ok, eu consigo ter um bom resultado, consigo ter um bom feedback do cliente, consigo agendar uma visita, bacana. Mas na hora de apresentar o empreendimento, eu tenho um pouquinho de receio, um pouquinho de dúvida. Estuda e se aperfeiçoa. Não, eu faço um bom follow-up do cliente, mas na hora de fazer o fechamento eu tenho um pouquinho de dúvida, eu fico com receio. Então, estuda fechamento, estuda mais negociação. Negociação se estuda. É claro que os profissionais, eles nascem, todos nós nascemos com alguns dons já, que muitas vezes a gente nem dá tanto valor assim. Mas você precisa se aperfeiçoar. Um cientista é cientista não é porque ele nasceu cientista, é porque ele estudou para isso. Ele pode ter nascido já com alguma habilidade, com alguma facilidade, mas ele não vai conseguir ser um cientista renomado, ganhar um prêmio Nobel, se ele não se dedicar, se ele não estudar. Um empresário, ele tem muito sucesso porque ele se dedica e estuda. Aquilo que você se dedica, você consegue crescer, você consegue ter sucesso. Então, olha, a Bárbara perguntando aqui se dá para aprender a vender. Dá para aprender sim. Essa história de que fala muito, vai ser vendedor, isso é balela, é balela. Existem vários livros falando sobre venda, e você tem essa capacidade, essa possibilidade de ler e se aperfeiçoar. E assim como no karatê, que eu sempre falo, né, faço sempre essa analogia do karatê, da arte do karatê com a arte do corretor, por isso que eu digo que o corretor ele tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e treinar para se tornar um corretor faixa preta. É através disso, de treinamento diário, constante, análise e o exercício, você exercer aquela função ali, você colocar em prática, você aprende treinando e coloca em prática. É isso que faz você se tornar um faixa preta. Não só no karatê, como principalmente aqui no nosso campo profissional, na corretagem de imóveis. Então procure separar. Quem tiver interesse, depois me manda um direct. Quem tiver o meu WhatsApp, me manda o WhatsApp. Eu mando um PDFzinho já com esses 7 passos e ajudo você, oriento, a gente troca uma ideia, bate um papo. Quem quiser vai lá no direct, manda mensagem, eu mando esse PDF ou me manda uma mensagem no WhatsApp, quem tiver meu número de WhatsApp. Vamos embora, vamos caminhar no sentido da gente procurar ser um profissional de vendas cada vez melhor, a gente se tornar um corretor de imóveis cada vez mais especialista, mais capacitado e, consequentemente, com mais vendas. A venda é uma fórmula, como se fosse uma fórmula de bolo. Você vai colocando as receitas ali e o calor da venda faz com que esse bolo cresça e você possa saborear. Nada acontece por acaso. As vendas, elas não acontecem por acaso. O corretor ele tem que estar preparado para aquele momento que o cliente chega. Olha, dá para aprender a vender. A Bárbara já tinha respondido.
Então, procure sempre se aperfeiçoar, procure aprender cada vez mais. Pessoal, o horário acabou esticando, eu me estiquei um pouquinho falando das 7 etapas de venda. Na próxima live tem uma surpresa aí, a gente vai ter um convidado, eu acredito que todo mundo vai gostar bastante, vai ter um convidado bem legal na próxima quinta-feira. E eu vou preparar melhor esse material aqui sobre os tipos de clientes, que acabou que a hora vai ficando mais apertada, a gente não consegue. Se eu começar a falar aqui, o Instagram vai cortar. Então, eu já estou pensando também numa outra modalidade, numa forma de uma outra, do modo da gente utilizar uma outra plataforma que tenha um tempo mais elástico, a gente consiga ficar ali mais 15, 20 minutos, mais meia hora, falando sobre determinado assunto, que eu tenho certeza que é de muita utilidade para todo mundo. Tá? Então, já está terminando o tempo. Eu agradeço a vocês a presença mais uma vez aqui na live. Fico muito feliz. Quinta-feira que vem tem mais. Agradeço aqui a presença de todos. Jorge, Bárbara, olha, Helena entrou agora. A gente já está encerrando, Helena. Elmano, João Cardoso, toda a galera aí que prestigiou, esteve presente. Um grande abraço para vocês. Uma boa noite. Roberto Peniche também. Um grande abraço para vocês. Vamos lá, vamos treinar. Vamos treinar. Ó, Miguel, que bom. Vamos treinar, vamos praticar e quinta-feira tem mais. Uma boa noite para todos, uma noite abençoada. A live vai ficar gravada. Depois, quem não conseguiu assistir, ou quem já entrou, já estiver no meio, pegou já no finalzinho, entra lá no Instagram, curte e assiste a live novamente. Eu tenho deixado lá para poder cada corretor ir lá, dar uma olhada, analisar, estudar. Se tiver dúvida, me manda uma mensagem e vamos embora. Vamos em frente, vamos vender. Uma boa noite aí para os faixas pretas. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira. Até logo. Boa noite.